Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, mais um dia de trabalho, sexta-feira. Sejam todos bem-vindos, deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Deixando aqui um alô da Fiel e um abraço super carinhoso a todos que nos acompanham por aqui, o Jobel Mateu, Claudir Toledo, o Amauri Martins Lopes, JC Santos, o Marcelo, o José Roberto Lupe, todos em Sorocaba, interior paulista, João Carlos Ferreira, o Luiz Santos, o Jorge Luiz e o Sérgio Silva. Além do Luiz Almeida, o Paulo Borges e a todos que nos acompanham por aqui. Obrigada, gente. Não se esqueça de hypar o vídeo para que ele chegue a mais corintianos como nós. Agora sim, vamos às últimas notícias e informações. Vamos começar com notícia boa. 700 milhões chegando? Saiba o que aconteceu. Pessoal, a nova diretoria do Corinthians vinha, em algumas entrevistas falando sobre a possibilidade de uma reestruturação financeira do Corinthians e ainda sobre o name rights da Neoquímica Arena. Atualmente, a empresa detentora dos direitos de imagem da exploração do nome, na Hypera Pharma, tem um contrato válido com o Corinthians de aproximadamente 300 milhões de reais. Entretanto, esse valor pode aumentar. A ideia do Corinthians é fechar um vínculo de 10 anos, o que garantiria uma receita anual de cerca de 70 milhões de reais ao clube, ou seja, num contrato total de 700 milhões de reais. A informação foi publicizada primeiramente no UOL, na coluna do Samir Carvalho. É o valor aí, 700 milhões de reais, para que a nova empresa, explore o name rights da Neoquímica Arena por 10 anos, 70 milhões de reais por ano. Segundo a diretoria do Corinthians, tem 3 interessados em adquirir o name rights da Neoquímica Arena, inclusive a Hypera Pharma tem a prerrogativa por contrato de cobrir uma oferta eventualmente maior do que aquilo que ela paga atualmente. Ou seja, ela tem a preferência, mas segundo a diretoria do Corinthians, tem 3 empresas interessadas na aquisição do name rights da Neoquímica Arena. A diretoria do Corinthians também avalia a possibilidade não, tem uma multa válida em contrato entre 50 e 70 milhões de reais, mas Osmar Stabile, numa entrevista recente que ele deu, ele falou que essa multa, o prazo aí para essa multa cai agora em setembro. Porém, o acordo assinado pelo name rights da Neoquímica Arena foi feito em 2020 e previa uma validade inicial de 20 anos, ou seja, até 2040. Então, nesse sentido aí de cair a multa agora em setembro, há uma divergência que precisa ser analisada com a maior brevidade, com a maior seriedade possível. Mas a expectativa é essa, Nos bastidores falam-se, de esse aporte aí, desse aumento no valor do name rights do estádio do Corinthians, que seria excelente para as finanças do clube. E mais, confirmado, ex-jogador do Corinthians pode render uma fortuna para o clube. Timão monitora possível transferência. Pessoal, informação confirmada, boa informação. Vocês lembram-se do atacante Pedro, que foi vendido ao Zenit da Rússia? Pois é, o jovem negocia com o Al-Ittihad da Arábia Saudita e esta negociação pode render uma fortuna para o Corinthians, viu? Os clubes discutem uma transferência de 35 milhões de euros, dá mais ou menos 221 milhões de reais. O Corinthians ainda ficou com 30% dos direitos econômicos do atacante, que hoje tem 19 anos, e se essa negociação realmente for concluída, o Corinthians, nesse negócio, teria direito a receber 66 milhões de reais. Além disso, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, como clube formador, o Corinthians teria direito a mais 5 milhões e 500 mil reais. Pedro saiu do Timão quando tinha 17 anos, por 9 milhões de euros à época, 46 milhões e 700 mil reais. O jogador disputou cerca de 22 partidas, vestindo o manto alvinegro. Lembrando que a janela de transferências da Arábia Saudita fica aberta até o dia 10 de setembro. Seria uma grana excelente, hein? Já daria para aliviar muito, os compromissos financeiros com o Corinthians. Torcedores, torceremos.
E olha só, Corinthians renova contrato com o Guinegão, viu? Esse acordo já vinha sendo costurado aí nos bastidores do Corinthians sobre uma renovação de contrato, extensão do vínculo válido até 2029. Esse acordo, ao que tudo indica, já está tudo certo, né? O jogador que recebia, segundo Samir Carvalho do Café com Setorista, cerca de R$20 mil por mês, passará a receber R$40 mil e mais o novo contrato feito com ele prevê um acordo até 2029 e ainda vários gatilhos que podem elevar o valor salarial do jogador e muito. Partidas, gols marcados, enfim, aqueles gatilhos que já são comumente praticados aí no futebol. Guinegão tem 19 anos, é tido como uma grande promessa, entrou bem na falta do Yuri Alberto. Ele tem suprido a ausência do principal atacante do Corinthians, marcou nas últimas 3 partidas e já vinha despertando, né, um interesse, né, um olhar mais atento de outros clubes. Nesse sentido, o Corinthians, com vistas a blindar o jogador de assédio, de interesse de outros clubes, reavaliou o seu contrato e achou por bem, até para manter o jogador no sentido de ele poder se valorizar, poder, né, jogar um pouco no Corinthians antes de uma transferência prematura, até, né, para segurar o atacante por aqui por mais tempo. Só que tem que tomar cuidado com o jogador, né? Ele vem bem, vem numa fase boa, vem despontando, mas é jovem, né? O garoto tem 19 anos ainda, o Guilherme, né? O Guinegão, e muita gente já tá falando que é o novo Viola. Gente, calma, tá? Ele é jovem ainda, começou agora, tem muito ainda que demonstrar, tem muito que provar e assim atrapalha a cabeça do jogador falando algo que ele não é. Ele é o Guilherme, é o Guinegão, não é Viola, não é nenhum jogador consagrado, ele está buscando o seu caminho, está buscando ainda um lugar ao sol. Esse tipo de elogio, esse tipo de comparação só atrapalha. Quantos e quantos jogadores promissores não se perderam, né? Achando que eram alguém que se consagrou no clube A, no clube B, no clube C e o garoto se perdeu aí no caminho, começou a ir por uma estrada tortuosa e jogou todo o potencial, todo o talento fora. Então, assim, é uma joia, né? Tem que ser cuidado, tem que ser lapidado ainda, tem muito que demonstrar, tem muito que jogar, mas é um garoto promissor, a meu ver. O Corinthians tem que tomar sim as medidas cabíveis, né, para segurar, para blindar o atleta, mesmo porque, né, um jogador, um atacante com o porte físico dele e com o talento para crescer, para evoluir, ultimamente é cada vez mais raro no futebol e o Corinthians sim tem que tomar as suas providências, seja num plano de carreira ou na extensão contratual. E mais, quebra de sigilo de gastos de outras diretorias pintando? Vamos entender. Pessoal, o Ministério Público de São Paulo encaminhou ao Judiciário um pedido para que o sigilo financeiro dos cartões de crédito corporativos do Corinthians, abrangendo a gestão Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e André Sanches, seja quebrado, ou seja, os dados sejam liberados para a promotoria. Eles, inclusive, solicitaram faturas dos cartões diretamente ao clube, mas Corinthians, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não havia liberado os documentos. O órgão ainda menciona a existência de interesses políticos não muito ortodoxos e conflituosos, que estariam dificultando o avanço nas investigações. Entre os argumentos apontados pelo Ministério Público de São Paulo estão desorganização administrativa, inércia da diretoria e relatos de furto de documentos durante a invasão ao Parque São Jorge. Essa redação está aí no pedido do Ministério Público, eu não inventei, tá, gente? O MP requereu ainda a quebra do sigilo fiscal daquele mercado que está sendo investigado, né, por ter sido apontado o endereço onde funcionava ou onde há uma residência e nunca, né, segundo as pessoas que moravam próximas, nunca houve ali um comércio. Esse caso, inclusive, várias pessoas foram ouvidas. Uma pessoa que é suspeita de ser o responsável pelas notas fiscais que foram emitidas para o Corinthians em 2023, afirmou que forneceu marmitas ao clube, mas as pessoas que foram ouvidas não souberam esclarecer como se deu essa aproximação nem com quem negociavam. Além disso, admitiram que o mercado não dispunha de uma cozinha industrial e não conseguiram identificar quem seriam os funcionários da empresa. Esse caso foi relatado, encaminhado ao Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo e transferido para uma das varas especializadas em crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
o mérito dessa questão ainda não foi decidido, não foi julgado. O ex-presidente André Sanches confirmou a autenticidade de pelo menos uma das faturas do cartão corporativo, que registrava despesas em um Réveillon em Timbal do Sul, Rio Grande do Norte. Ele alegou que restituiu ao clube o valor gasto. Em depoimento ao MP, o atual presidente Osmar Stabile declarou não se opor à quebra de sigilo dos cartões do clube. Segundo ele solicitou um tempo para avaliar a questão junto ao Conselho Deliberativo e depois providenciar os documentos. Esse inquérito aí foi aberto pelo Ministério Público inicialmente para investigar um suposto uso indevido dos cartões de crédito na gestão André Sanches e do Willy Monteiro Alves, e poucos dias depois a apuração foi ampliada para incluir o inquérito de despesas de outubro de 2023. Pelo fato de ter assinado um documento, o Denilson Grilo, ex-motorista de Willy Monteiro Alves, à época que ele era presidente, passou a ser investigado e deve prestar depoimento em breve. Romeu Thomaz Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, durante a entrevista, ele se pronunciou acerca do assunto. Aliás, ele teria contestado a declaração do Ministério Público, que falou que a atual presidência do Corinthians vem, de uma certa maneira, dificultando o acesso do MP aos documentos solicitados. Romeu Thomaz Júnior afirmou que, abre aspas, não entendi a manifestação de Sua Excelência Dr. Concerino, pois tudo que foi solicitado ao clube está sendo providenciado, ao menos por parte do Conselho Deliberativo. Nós prestamos as informações que foram solicitadas e eu mesmo prestei esclarecimentos pessoalmente e dei diversas informações. A apuração interna obedece o rito estatutário e não temos o poder de polícia e nem apuramos crimes, mas infrações estatutárias, e elas seguem o roteiro estabelecido pela comissão que está encarregada de fazer a apuração. Bom lembrar que até segunda-feira estávamos sem presidente da Comissão de Ética, que eu designei para acompanhar o trabalho da Comissão de Justiça do Conselho, que tem sua metodologia e traçou um plano de trabalho objetivando celeridade e objetividade. Daí afirmar que há interesses políticos não ortodoxos, creio que não seja uma afirmação no mínimo respeitosa para quem tem buscado encontrar a verdade, mas sem pré-julgamentos, fecha aspas, afirmou Tuma. Essa é uma briga aí de peixe grande, Não me meto. Mas enfim, tomara que tudo seja apurado, independente de quem tenha sido presidente ou de quem esteja no poder. Tudo tem que ser apurado, gente. Chegamos no momento em que não dá mais para retroceder, não dá mais para terminar em pizza. Se não tem nada a esconder, que deixe, As pessoas que têm prerrogativa aí de função, que têm competência para avaliar, para investigar e para julgar. Se for constatada a irregularidade, que os responsáveis sejam devidamente punidos nos rigores da lei. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.